Olá, pessoal. Boa noite a todas. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer muito grande, uma alegria estar aqui com vocês. Todo mundo está me ouvindo? Se fizer assim, eu consigo saber que vocês estão me ouvindo. Sim, ótimo. Vocês já devem saber que os professores do NUME estão toda segunda-feira, 8 horas da noite, oferecendo encontros abertos pelo Zoom. Então, alguns encontros também são transmitidos pelas mídias sociais. A gente já teve um encontro comigo, com o Paulo, com a Kelma Medrado, a gente já teve um encontro com o Paulo Faleiro, a gente já teve um encontro com o professor Ricardo Sasaki. E hoje a gente vai falar sobre estados mentais, ou mais especificamente como lidar com estados mentais desafiadores. Durante esse encontro, eu vou pedir para vocês permanecerem com o microfone mutado, igual já está. Isso ajuda bastante. A gente pode ter um momento reservado no final para trocar um pouquinho. E vocês podem usar o chat também, caso vocês queiram usar o chat, escrever alguma coisa. A gente vai tentando, na medida do possível, estar observando também algumas questões que vocês vão levantando. Então é isso. Pelas inscrições nos encontros abertos, a gente sabe que tem pessoas que acompanham mindfulness, que praticam mindfulness, e alunos nossos ou não, e a gente também sabe que tem muita gente nova chegando, o que é muito bom. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas também. Se vocês são pessoas que estão entrando em contato com mindfulness por esses encontros abertos, nesses momentos, vamos tentar, na medida do possível, estar acolhendo a todos, tentando deixar esse encontro palatável, acessível para todo mundo, tá? E qualquer dúvida, como eu disse, vocês podem ir usando o chat para a gente ir tentando se comunicar e seguindo junto. Sim, então a gente pode começar com uma prática curtinha, só para a gente ancorar. Então, eu vou pedir para vocês encontrarem uma postura que vocês se sintam confortáveis nesse momento. Então, eu vou arredar minha cadeira um pouquinho para trás, para ter um pouco mais de espaço entre a cadeira e a mesa. Para quem se sente confortável, pode fechar os olhos. Se você se sente mais confortável de olhos abertos, você pode deixar seus olhos descansando, mas sem focar em nada. Num ângulo de mais ou menos 45 graus, mas sem focar em nada. Simplesmente descansando o olhar. E se for possível, neste momento, feche os olhos e vá entrando em contato com a postura do corpo, trazendo a atenção para o corpo nesse momento, escolhendo estar presente no corpo nesse momento. Deixando por uns instantes o mundo das ideias, dos pensamentos, das preocupações, das expectativas, das imagens. E escolhendo estar presente no corpo nesse momento. Sentindo o corpo, muito mais do que pensando sobre o corpo, sentindo o corpo nesse momento. O peso do corpo na cadeira, na cama, no sofá, onde você estiver sentado, sentindo o peso do corpo. Sentindo as pernas. Sentindo a região das costas e, se possível, sem forçar demais, alinhando a coluna.
sentindo a região do peito, do abdômen, os ombros, sentindo o pescoço, a garganta, sentindo a cabeça nesse momento. Notando a expressão facial, sentindo todo o corpo respirar nesse momento. Respirando com o corpo, deixando o corpo respirar naturalmente e simplesmente acompanhando o ir e vir da respiração, descansando a atenção na respiração neste momento. Sentindo o abdômen inflar e desinflar conforme você inspira e expira. Sentindo o peito se movimentar, a região torácica, costelas, pulmões, se movimentarem conforme você inspira e expira. E caso você note pensamentos, distrações, sons externos, caso você se distraia, tá tudo bem, não tem problema, isso é natural, é esperado. Simplesmente volte a entrar em contato com a respiração acontecendo no corpo neste momento, tentando não se julgar, tentando ser gentil consigo mesma ou consigo mesmo. Sentindo o ar entrar e sair das narinas, sentindo o toque do ar que entra, o toque do ar que sai. A temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai. E se você nota pensamentos, sons externos, imagens, memórias, simplesmente volte a entrar em contato com a respiração. Quantas vezes for necessário, lembrando que o mais importante neste momento é ser gentil consigo mesma ou consigo mesmo. Deixando pensamentos, sons externos, no pano de fundo da consciência, e usando o melhor da sua habilidade para permanecer focado na respiração. Inspirando e expirando de maneira consciente. E aos poucos, vai sentindo todo o corpo respirar, voltando a sentir todo o corpo neste momento. Sentindo o peso do corpo na cadeira, no sofá, na cama. Ouvindo sons externos. Sentindo a temperatura do ambiente onde você está.
E quando for o momento, em seu ritmo, em seu tempo, vá abrindo os olhos, levando esta prática ao final. Então, pessoal, o tema do encontro de hoje é lidando com estados mentais desafiadores. Só que antes de entrar, propriamente dito, no tema de estados mentais, a gente vai falar um pouquinho sobre eventos mentais. A gente vai fazer essa diferençazinha. E isso pode ajudar vocês a irem observando momentos onde vocês notam eventos, momentos onde vocês notam estados mentais. Então, eventos mentais são fenômenos passageiros que se apresentam em nosso campo mental. Então, podem ser, por exemplo, sensações no corpo, podem ser pensamentos, podem ser emoções que surgem, que se transformam e que desaparecem. Uma analogia que pode ajudar a gente a entender um evento mental pode ser, por exemplo, quando você olha para o mar e você vê ondas surgindo e batendo na praia. Aí outra onda surge e morre na praia. Ou, por exemplo, nuvens passando no céu. E um exemplo de como um evento mental acontece, por exemplo, a nossa experiência, pode ser, por exemplo, nos lembrando aqui da época que a gente dirigia. Então, você está dirigindo o carro e aí, de repente, alguém te fecha no trânsito. E aí vem um pensamento de agressividade e esse pensamento vem, se transforma e passa. E você continua no trânsito e aquilo foi embora já. Diferente disso, são estados mentais, que é o tema da aula de hoje. Estados mentais é um conjunto de eventos mentais acontecendo ao mesmo tempo. Então, é quando juntam pensamentos, sensações no corpo e emoções acontecendo ao mesmo tempo. E uma analogia a estados mentais é, por exemplo, quando você está olhando para o mar e aí você nota, por exemplo, que tem ondas batendo, então esse mar está agitado, mas não só isso, você percebe que o céu está se fechando, então um vento está chegando agora, na Bahia a gente fala vento sul, que é um vento de chuva, então o vento sul está chegando, então está toda uma configuração de um clima interno que está acontecendo naquele momento. E um exemplo da vida diária nossa é voltando para o trânsito. Então, você está no trânsito, alguém te fecha, e aí vem um pensamento agressivo e você definitivamente se engaja naquilo. E aí você começa a ruminar aquele pensamento. E aí podem vir uma série de pensamentos. Então, a mente pode ficar agitada com aquele evento. Então, pode vir pensamentos do tipo: por que as pessoas dirigem assim? Como o trânsito é perigoso? Eu quero vender meu carro. E aí você começa. Então, a mente fica agitada. E não só isso acontece, como emoções começam a acontecer no corpo. E você sente, por exemplo, raiva. E as emoções, elas têm, na maioria das vezes, muitas sensações no corpo vinculadas a elas. Então, cada um sente a raiva de um jeito, né? Mas pode ser que você sinta as mãos suando, ou o rosto ficando vermelho e quente, o estômago embrulhando, ou um aperto no peito, taquicardia. E aí, essas sensações no corpo acontecendo, as emoções acontecendo, e toda uma configuração de um campo mental também acontecendo, esse conjunto a gente chama de estado mental. E
Existem vários tipos de estados mentais. Existem estados mentais que a gente considera como estados mentais saudáveis. Existem aqueles estados mentais que a gente considera como estados mentais insalubres. E, basicamente, o que a gente vai estar considerando para dividi-los entre estados mentais salubres e estados mentais insalubres vai ser se aquele estado mental ele vai causar sofrimento para você, para as pessoas à sua volta e para o mundo onde você vive. Então, se aquele estado mental está criando sofrimento, ele é considerado um estado mental insalubre. E eu estava vendo uns vídeos da Casa do Saber e tem um psicanalista chamado Luiz Hans. E ele estava colocando alguns desafios do tempo da quarentena ou algumas vulnerabilidades de tempo de quarentena. E ele levantou alguns, por exemplo, que também podem ser dentro da pedagogia contemplativa, na qual se baseia mindfulness, pode ser compreendido como estados mentais desafiadores ou insalubres também. E ele fala sobre o medo. Então, quais seriam esses desafios da quarentena que possivelmente pode estar surgindo em muitas pessoas, né? Então, ele fala de medo, ele fala de ansiedade, ele fala de irritação, inquietude, agitação. E nessa lista, a gente pode incluir também uma série de outros que também são comuns à nossa experiência da vida diária, que é compulsões de todos os tipos, raiva, inveja, arrogância, letargia, dúvida, insegurança e confusão. E depois tem uma série de outros estados mentais que nos causam sofrimento. E quando a gente se vê tomado por raiva, quando a gente se vê tomado por ansiedade, quando a gente percebe que a mente está agitada, por exemplo, por raiva, o peito está fechado, a mão suando, a emoção está acontecendo, nesses momentos, mindfulness pode fazer alguma coisa. E aí a palavrinha de mindfulness, a palavrinha que original, na verdade, de mindfulness é sati. Sati em Pali também pode ser traduzido como a presença que se lembra. Então, a presença que se lembra de quê? A presença que se lembra de estar consciente. Então, tomado por raiva, você pode já ter falado algumas coisas com as pessoas, você pode já ter ferido algumas pessoas, mas mesmo assim, ainda é uma oportunidade de estar consciente cada momento, mesmo tomado por um estado mental, mesmo não, talvez a palavra certa seja inclusive tomado por um estado mental de raiva, ansiedade, agitação, inquietude, medo. É um momento de estar consciente. A Tara Brach fala assim, se lembrar de se lembrar, se lembrar de estar consciente. Então, e quando a gente se lembra de estar consciente, mesmo tomado por um estado mental de raiva ou ansiedade, a gente pode estar quebrando uma cadeia de sofrimentos, né? A gente pode estar, mesmo no momento de agitação muito forte mental, você pode, tornando-se consciente daquilo, você pode diminuir o nível de sofrimento que você está causando para você e para as pessoas à sua volta. E aí tem um textinho, um poema do Thich Nhat Hanh, que é um grande professor de mindfulness, de um livro chamado A Arte de Sentar. E o Thich Nhat Hanh fala assim, o poema chama Um Barco no Oceano. E ele fala assim, imagine um barco repleto de gente atravessando o oceano. Este barco é pego por uma tempestade. Se alguém entrar em pânico e agir sem pensar,
o barco poderá ser posto em risco. Porém, se ao menos uma das pessoas mantiver a calma, esta pessoa poderá inspirar calma nas demais. Ela poderá salvar o barco inteiro. Então, se lembrar de se lembrar, estar consciente dos estados mentais, através de mindfulness, de sati. E existem 3 fases de aplicação de mindfulness que a gente pode usar para estar consciente dos estados mentais. A primeira fase, a gente chama de fase discriminativa. O que é isso? Quando você se vê tomado por ansiedade, ou por raiva, ou por medo, ou pelo estado mental que você percebe que surge naquele momento, você vai investigar aquilo com interesse honesto. Então, talvez a gente não tenha se dado conta de como que eu sou agitada, como que você é agitada, como que eu sou quando eu estou com raiva. Então, eu observar o que acontece na sua mente quando você está tomado por um estado mental de raiva, o que acontece no seu corpo quando você é tomado por um estado mental de raiva, o que acontece no seu coração, né, ou nas suas emoções quando você está tomada por raiva. Quem é você com raiva? Então, eu observar com interesse honesto o que está acontecendo naquele momento. Como a raiva está passando por você naquele momento. Pode ser que você já esteja se comportando com as pessoas de uma maneira agressiva, e como é você com raiva conversando com as pessoas, como você estabelece relações com as pessoas. Então, é um momento que observa a experiência sem julgar, com um interesse honesto pela experiência. Nessa fase, o como é você ansiosa, e nessa fase a gente vai observando o estado mental acontecendo e vai levantando elementos de consciência, tá? Vai levantando informações sobre como o estado mental acontece na nossa experiência. Na segunda fase, a gente chama de fase de proteção. Nessa fase de aplicação de mindfulness para estados mentais, você já conhece um pouquinho da ansiedade. Você sabe como ela atua em você. Então, logo quando você começa a perceber que está começando a vir uma cadeia de pensamentos mais agitada, você percebe que está começando a agitar a mente, ou que está dando um pouco de fechamento no coração, ou alguma sensação específica que você está aprendendo a relacionar aquilo com a ansiedade. Você, nos primeiros sinais daquilo começando a acontecer, você se torna consciente daquilo. Você fala, olha, está começando a acontecer um fechamento no peito. Eu acho que nesse momento eu preciso parar, respirar. Acho que a ansiedade está chegando. Antes dela se instaurar completamente. Nessa fase de proteção também, é uma fase onde a gente observa inclinações de aversão ou apego. Então, quando eu posso, de repente, voltando àquele exemplo do trânsito, eu recebia fechada no trânsito, recebia fechada, vem um pensamento e eu posso se engajar, eu posso me engajar com aversão para aquele pensamento. Eu posso, de fato, me identificar com aquela aversão, com aquela irritabilidade. E quando eu me identifico com isso, eu começo a criar, a fortalecer, criar uma cadeia mental de pensamentos que aí, então, vai estar fortalecendo a emoção, as sensações do corpo, e aí eu entro em um estado mental. Então, a gente também observa como a gente se agarra a coisas que a gente gosta e como a gente é averso a coisas que a gente não gosta. Então, a gente observa esses movimentos. E uma coisa interessante também de levar em consideração nessa fase de proteção é o seguinte, é observar como a mente se agita. Por quê? Porque a agitação, ela está presente, ela está presente em todos os outros estados mentais insalubres. Então, observar como a mente se agita
e, de certa forma, observar como você está trazendo a agitação para a sua experiência. Então, eu sei, eu tenho 2 filhas em casa, elas estão... Então, a rotina mudou, eu estou tendo que lavar, como muitas pessoas, lavar, cozinhar, limpar, fazer comida, fazer dever de casa, estudar com elas, além de trabalhar. Então, assim, a rotina mudou, está com uma rotina com bastante atividade, mas a gente pode ficar atento também se eu estou incluindo mais coisas ainda para a minha experiência, ou se eu estou provocando mais agitação ainda na minha experiência. E eu posso estar fazendo isso de diversas formas. A forma como eu estabeleço relações, a forma como eu vou para o exterior, a forma como eu consumo informações, mídias sociais, como eu estou provocando agitação na minha experiência. E mindfulness, seja na quarentena, seja fora da quarentena, mindfulness faz um convite para a gente desacelerar. Esse é um convite importante que mindfulness faz, porque ele nos convida a estar presente inteira em cada momento que a gente está experimentando. Põe um pouco abaixo a ideia de multitarefas, por exemplo, que só nos cansa mentalmente. Então, é estarmos completamente presentes naquela experiência. Então, eu vou acordar de manhã, eu vou tomar café com a minha família, tentando estar presente ali. E, na medida do possível, desacelerar aquela experiência, estar ali naquela experiência. E aí, eu estava até vendo, lendo um texto da Viviane Mosé, que também é outra psicanalista que eu gosto muito, filósofa também, e ela fala assim que o maior desafio do isolamento é aprender a parar. E é importante a gente trazer essa reflexão, né? Assim, em que momento a gente está tentando trazer uma rotina para dentro de casa, né? Então, assim, respeitando, assim, do fundo do meu coração, respeitando o que cada um de vocês, os desafios de cada um de vocês nesse momento de quarentena, cuidando dos filhos, às vezes dos pais, trabalhando e tal. A ideia é perceber se você tem momentos para estar consciente, para parar, para desacelerar, para diminuir a agitação. Tá? Então, esse é um convite interessante. E então tem uma outra fase. Vou ler um poeminha. Vou ler um poeminha que eu me lembrei de um outro poeminha que chegou nas minhas mãos por uma amiga muito querida, a Luciana Tanuri, me mandou um poema, eu até dividi com os alunos. E ele é tão representativo para essa ideia de a gente estar nesse momento de crise assim e tentar diminuir a agitação, tentar estar mais presente, mais quieto. E ele fala assim: minha avó uma vez me deu uma dica. Em tempos difíceis, você avança em pequenos passos. Faça o que você tem que fazer, mas pouco a pouco. Não pense no futuro, nem no que pode acontecer amanhã. Lave os pratos, retire o pó, escreva uma carta, faça uma sopa. Você vê? Você está avançando passo a passo. Dê um passo e pare. Descanse um pouco. Elogie-se. Dê outro passo. Depois outro. Você não notará, mas seus passos crescerão cada vez mais. E chegará o tempo em que você poderá pensar no futuro sem chorar.
É um poema de Helena Mikhalkova, A Sala das Chaves Antigas. Então, então, a gente passou pela fase de discernimento, a fase discriminativa, a fase de proteção, e aí tem uma outra fase, que é a fase onde, quando o estado mental já está instaurado. Então, você entrou o estado mental. Então, talvez você não tenha percebido ele se iniciando no corpo, ou normalmente ele se instaura completamente. E você se vê lá completamente tomada por raiva, ou por medo, ou por ansiedade. E essa fase é chamada de fase de restauração ou de intervenção, que é quando a gente pode entrar com algo para, de fato, estar tentando fazer alguma coisa naquela situação. E aí a gente vai falar um pouquinho de uma prática que tivemos contato com ela, com essa professora, que eu já citei ela hoje, chamada Tara Brach. Ela é uma professora muito importante, uma professora americana de mindfulness, e ela ensina uma prática chamada RAIN, que é uma prática que a gente pode fazer de maneira estruturada, sentada, e tem alguns passos que a gente vai falar sobre isso, ou você pode fazer onde você estiver. Às vezes está conversando com alguém, vê que aconteceu alguma coisa e você pode, naquele momento, se lembrar da prática do RAIN. E é uma prática que a gente consegue se lembrar da estrutura da prática porque ela é um acróstico. Então, cada letrinha dela significa alguma coisa. Tá? Então, eu posso escrever depois no chat, vou escrever no chat para vocês o nome da prática e da professora, para que vocês possam achar mais material dela no Google. Você pode entrar em práticas com ela, fazendo a condução da prática, tem ela explicando sobre a prática, é muito interessante. Dá para acessar várias informações sobre essa prática na internet. Então, a gente usa essa prática, tem outros professores de nada, Ludmila. A gente usa a versão atualizada da Tara Brach. Ela usava outra versão e depois ela atualizou, e eu vou explicar o que aconteceu nessa prática. Qual foi a atualização que ela fez, né? Então, voltando ao acróstico do RAIN. RAIN é outra forma de lembrar de RAIN, que é uma palavra que significa chuva em inglês, né? Então, o R vem de reconhecer. Então, você está lá com raiva e você reconhece. Raiva. É raiva que está aqui nesse momento. É ansiedade. É ansiedade. Ou medo. Medo. E você pode ir dando nomes ao que você vai reconhecendo. A vem de allow, que é permitir, ou em português pode ser aceitar ou acolher, que é permitir que aquela experiência esteja acontecendo, que aquele estado mental esteja acontecendo. Então, você pode dizer mentalmente, sim, eu reconheço a raiva presente nesse momento, e sim, eu permito que esteja presente. E por que a gente conscientemente permite que a experiência de raiva ou de medo esteja presente? Porque, ironicamente, tudo que a gente resiste ganha mais força, fica mais tempo. Então, a ideia é que, tanto na fase de reconhecimento, quanto na fase de acolher e permitir, a gente não entre em luta com o que a gente nota,
A gente reconhece, acolhe e permite e não entra em luta, porque se você entra em luta mental com o que acontece, você se engaja mentalmente, então você começa a entrar em julgamento ou em explicações, ou tentar entender o porquê, encontrar soluções, então você se engaja mentalmente com aquilo, e aí você só aumenta o tamanho ou a energia ou a potência do estado mental. Então a fase de reconhecer e permitir, ela é importantíssima e ela é um treinamento também. Então, permitir que a raiva esteja presente, permitir que o medo esteja presente, é uma ampliação que a gente vai ganhando com o tempo, com a prática, de permitir que as experiências estejam presentes. Estar consciente das experiências. E vem de investigar com intimidade. E para essa investigação íntima que você vai começar a fazer sobre o estado mental que está passando por você naquele momento, você precisa ser muito gentil. Então, suponhamos que você esteja sentindo ansiedade. E você começa a investigar e começa a perceber que tem também uma aversão à ansiedade, ou tem um julgamento, porque você não gostaria de estar ansiosa e você se julga por estar ansiosa. Você gostaria de viver outra experiência. Então, você vai notando tudo isso que você encontra. Então, você vai notando a ansiedade, vai notando a raiva pela ansiedade, vai notando o julgamento da ansiedade. Então, você vai investigando e vai investigando de maneira íntima e gentil. E por que tem que ser gentil? Suponhamos que você traga para sua casa uma pessoa que você não conhece muito bem e você quer se tornar amigo daquela pessoa, amiga daquela pessoa, e você quer saber a respeito da vida daquela pessoa. E para aquela pessoa te dar a informação, você precisa ser muito gentil com ela, senão ela não vai te contar, né, coisas a respeito dela. Então, a ideia dessa investigação que a gente vai fazendo sobre os nossos processos internos, ela é gentil, ela é sem julgamento. Então, pode ser que a gente encontre medo, então pode ser que por trás da ansiedade a gente encontre medo, pode ser que a gente encontre rejeição, aversão, e você vai investigando e vai notando e permitindo isso que vai aparecendo também. E nessa fase também a gente volta para o corpo. E voltar para o corpo é muito importante. Então, esse processo de investigação é um processo corporificado. Porque se você se engaja em explicações sobre o que você vai encontrando, você simplesmente perde a prática e se engaja em pensamentos e pode até aumentar o tamanho do estado mental. Então, a ideia não é se engajar mentalmente, buscando o porquê das coisas, do que você está sentindo, nem evitando e buscando explicações para aquilo, mas é voltar para o corpo. O corpo é um lugar seguro para estar fazendo uma investigação sobre estados mentais ou emocionais. Porque o corpo, como a gente diz em Mindfulness, é a nossa casa para estar no momento presente. Então, você investiga pelas sensações daquele estado mental no corpo. Então, o fechamento do peito, sensações de aperto, de abertura, de contração. Você vai sentindo e vai investigando no corpo. E aí chega a hora que a Tara Brach faz a atualização da prática. Porque ela vai entrar nesse momento com autocompaixão. Por quê? Porque nesse processo de investigação interna, você está lá investigando a sua ansiedade, está investigando o seu medo, você está investigando a sua agitação, a sua raiva, você vai descobrindo, só um minutinho. Investigando a sua raiva, você vai descobrindo coisas que podem estar trazendo dor para você.
Então, se por um lado a gente está investigando e está notando medo, ansiedade, resistência, aversão, rejeição, por outro, nós também temos em nós a capacidade de cuidar disso. Então, eu investigo e eu cuido disso. E essa nossa capacidade de cuidar daquilo que a gente encontra é que nos deixa propenso a continuar investigando. Né? Assim, senão, se a gente cria aversão porque a gente encontra, se a gente começa a se julgar, ou se a gente começa a se machucar mais ainda, conforme o que a gente vai encontrando, possivelmente a gente abandona essa investigação. Então, ser compassivo consigo mesma, consigo mesmo, ser amorosa. Por isso que uma das formas de tradução de mindfulness pela equipe da Tara Brach é mindfulness é uma consciência amorosa. Então, é uma consciência que investiga, mas que também que é amorosa. Mas, para algumas pessoas, ser compassivo consigo mesmo, não é tarefa fácil. Então, a gente pode, durante esse momento da prática, de nutrir, não falei isso, essa é o N de nutrir com compaixão e amorosidade, que é quando a gente entra com a autocompaixão. Quando não é simples para a gente mesmo trazer compaixão para o que a gente está sentindo, então a gente pode usar imagens que possam ajudar a gente nisso durante a prática. Então, por exemplo, recorrer a uma imagem da natureza, se faz sentido para você, uma imagem laica da natureza, por exemplo, o sol que brilha para todos, sem distinção. Então, você pode recorrer a uma imagem do sol, você pode, se faz sentido para você, se isso te ajuda na prática, você pode recorrer a uma figura que para você represente grande compaixão, pode ser Maria Teresa de Calcutá, Jesus, Buda, Gandhi, qualquer pessoa que para você represente isso. Ou pode ser a imagem de uma amiga, de um amigo, de alguém da família que você se sente seguro perto dessa pessoa. E durante o momento de nutrir, a gente usa gestos compassivos também. E se faz sentido para você, não é obrigatório. Se faz sentido para você, a gente usa alguns gestos compassivos, então de alto abraço, ou de mão no peito, uma mão, ou a gente dá as mãos. Isso porque esses gestos compassivos, a ciência tem dito muito sobre as práticas compassivas, né? E esses gestos compassivos, eles nos ajudam a estar se aprofundando na prática ainda mais, a estar provocando bem-estar, conforto mental, conforto emocional. Então, são coisas que vocês podem, inclusive, usar quando estiverem se sentindo sobrecarregados emocionalmente. Sim. Então, a gente tem R de reconhecer, A de acolher, né, permitir, I de investigar com a intimidade, lembrando de estar no corpo, N de nutrir com amor e compaixão, e então, RAIN, então a gente tem um fruto da prática. Qual é o fruto da prática, que era o antigo N da prática? Qual é o fruto da prática? A não identificação. Então, com o processo de tomada de consciência da ansiedade, da raiva ou de qualquer estado mental, com o processo de tomada de consciência amorosa da raiva, eu crio um espaço. E quando eu crio um espaço de observação da raiva acontecendo em mim, eu não sou mais a raiva. Eu não sou mais ansiedade. Eu ainda pode ser que eu termine a prática ainda me sentindo ansiosa, mas eu não sou a ansiedade. E esse processo de desidentificação, que a gente chama, é fundamental. Essa um dos maiores benefícios que Mindfulness pode trazer para a experiência, que é quando eu crio um espaço entre o estado mental que está acontecendo naquele momento, eu ganho liberdade. Então, eu posso continuar percebendo que passa ansiedade por mim, mas pelo fato de eu estar consciente dela, como qualquer outra coisa, e eu não me engajo nisso, nem com ações, nem com pensamentos,
nem com palavras, eu não me engajo nisso, como qualquer outra coisa e experiência da vida, isso se transforma e vai. Em algum momento isso vai. Então, é o processo de estar consciente das experiências, que é o da não identificação, ou do processo que a gente chama de metacognição, que é o fruto da prática, na verdade, é o fruto da prática. E é isso. Então, a gente vai praticar um pouquinho essa prática chamada RAIN nesse momento. E eu vou convidar vocês, então, a encontrarem uma postura que vocês se sintam confortáveis, que vocês se sintam bem para praticar. Trazendo atenção para o corpo nesse momento, sentindo o corpo, sentindo a respiração nesse momento. Se for possível para você, feche os olhos. E vá aos poucos, notando no corpo se você ainda segura algo, se você contrai alguma parte do corpo. Então vá soltando, deixando ir tensões, contrações, planejamentos, pensamentos, expectativas. Fortalecendo a intenção de estar presente com abertura, escolhendo estar aqui, neste momento. E aos poucos, vá trazendo para o campo mental uma imagem de uma situação que lhe traga sofrimento. Não precisa ser algo muito extremo ou muito traumático. Neste momento, eu te convido a trazer algo que você consiga lidar e que lhe desperte raiva, frustração, medo, ansiedade, agitação, chateação, por exemplo. Algum conflito, algum desentendimento. Pode ser alguma situação na família. Pode ser lidar com a quarentena, com a insegurança, com a impermanência. Pode ser algo na relação com o parceiro, com a parceira, com os filhos, com os amigos. Algo no trabalho, qualquer experiência ou situação na qual você se sinta preso ou presa em reatividade e em sofrimento. Reconhecendo o que a situação lhe causa ou lhe traz neste momento. Raiva, tristeza, agitação, preocupação. Reconhecendo o que essa situação lhe provoca e nomeando aquilo que sente. Raiva, raiva. Ou medo, medo. Ou ansiedade, ansiedade. Não se julgando, não julgando ou evitando a experiência. Permanecendo aberta, aberto ao que encontra. Sem se engajar em luta interna, em aversões, em histórias mentais. Simplesmente reconhecendo e permitindo que o que sente e nota esteja presente. E dizendo mentalmente para si mesmo: sim, está aqui. Eu reconheço que o medo está presente e permito que esteja presente.
Eu reconheço que a ansiedade está presente e permito que a ansiedade esteja presente. Então, aos poucos, vai investigando de maneira honesta e gentil o que está acontecendo neste momento, deixando que a situação passe como um filme na mente, enquanto você vai reconhecendo e descobrindo o que está presente internamente. Emoções, sensações no corpo, padrões mentais. E lembre-se de respirar com o que encontra, investigando e respirando com o que sente. Entrando em contato, neste momento, com os reflexos desta situação dolorosa no corpo. O que lhe causa no corpo? Quais são as sensações presentes neste momento? Sentindo a garganta, sentindo a face, sentindo o abdômen, sentindo as sensações presentes no corpo em qualquer parte do corpo, deixando que as sensações se apresentem a você de maneira livre. O que no corpo lhe pede atenção neste momento? Como o corpo experimenta esta situação? As mãos, o peito, o coração. E respirando com as sensações que encontra, momento a momento. E então eu te convido a aceitar o convite de entrar em contato com as vulnerabilidades, com as fragilidades, tentando encontrar o lugar mais vulnerável dentro de você, o lugar que mais precisa de atenção gentil e compassiva. Entrando em contato com as necessidades. Quais necessidades mais profundas estão presentes neste momento? Amor, reconhecimento, respeito, segurança, cuidado, descanso. Notando necessidades e permitindo que estejam presentes. Aceitando e respirando com o que encontra. Entrando em contato, acolhendo, através do espaço sábio, gentil e amplo da consciência. Tentando não julgar, tentando não resistir, e investigando através dos olhos da gentileza, da compreensão, o que precisa ser visto e acolhido neste momento. Pode ser que nesse momento faça sentido para você colocar as mãos sobre o coração, sobre o peito, dar-se um abraço, dar as mãos, colocar as mãos juntas e oferecer um toque gentil enquanto vai acolhendo as necessidades que aparecem, cultivando atitude de aceitação, de compreensão, de cuidado, de gentileza neste momento. E enquanto você vai entrando em contato com as partes mais vulneráveis de si mesma ou de si mesmo, vá notando o que precisa ser cultivado, o que precisa ser nutrido, curado, envolvendo-se completamente em gentileza, abertura e compaixão. E no sentido de ampliar e aprofundar esta experiência, veja se pode trazer para o campo mental a imagem de um elemento da natureza, de uma figura religiosa, de uma pessoa do seu convívio, que lhe traz sentimentos de amor, sabedoria e compaixão. Pode ser o sol, pode ser Maria, pode ser um amigo querido, uma amiga.
deixando que este ser escolhido ofereça a você, através desse toque gentil de suas mãos, grande compreensão e amor, permitindo que a luz e a compaixão encontrem todas as partes que precisam de apoio e de cuidado neste momento. E dedicando esses últimos instantes da prática para simplesmente descansar em consciência, notando o que vem, notando o que vai, pensamentos, sensações. E quando sentir ser o momento, em seu ritmo, vá sentindo todo o corpo nesse momento. Respire com o corpo, estando consciente da respiração, mantendo uma atitude gentil, sentindo o peso do corpo, a temperatura, desfazendo o gesto compassivo, caso você tenha feito. E em seu tempo, vá abrindo os olhos, levando esta prática ao final. Então, pessoal, essa foi a prática do RAIN. A gente tem agora uns minutinhos para, caso alguém queira compartilhar como experimentou a prática, dividir a experiência da prática, ou se quiser tirar alguma dúvida sobre os passos da prática ou sobre outra coisa que foi falado. E aí a gente pode desmutar o microfone. Eu não consigo enxergar todo mundo na tela ao mesmo tempo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? De dividir alguma coisa? Cristina, posso falar? Claro, Raquel, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Quando você falou para imaginar uma situação de conflito, eu senti um aperto no peito muito grande com a situação de conflito que eu pensei. E eu fiquei assim chocada, porque quando você falou, faça um gesto, né? Eu me abracei, é como se esse aperto fosse diluindo, assim. Então, para mim foi uma experiência muito positiva e eu vou usá-la das próximas vezes. Obrigada, Raquel. Então, você está dizendo que fez sentido para você o gesto compassivo e de se abraçar, e que aconteceu até nesse momento você sentir que o aperto que tinha surgido durante o momento da prática, ele se foi. Então, Exatamente, ele foi se esvaindo. Impressionante. Obrigada. Obrigada, Raquel, pelo seu compartilhamento. Mais alguma pessoa gostaria de dividir? Então, a gente tem alguns comentários no chat. Obrigada, Cris. Gratidão, gratidão. Vou praticar mais. Alguém gostaria... Bom, abrir o fone. Ana Maria? Gostaria de dividir, Ana Maria? Não, não, não. É porque eu não estava com imagem nenhuma. Agora foi a primeira vez que apareceu imagem. Obrigada. Eu perdi um pedacinho porque chegou alguém aqui, mas gostei muito. Obrigada, Ana Maria. Então... Andréia. Oi. Oi. Ei, Andréia. Muito bom estar com você aqui, né, e todos. Acho que você falou algo que é fundamental, né, que é praticar essa gentileza com a gente mesmo, né.
Eu acho que isso, nesse momento, né, se permitir sentir os efeitos, sim, as dificuldades, acho que reconhecer isso como reconhecer do humano mesmo, né? Que cada um de nós está vivendo, né, a questão do isolamento, enfim, mas que não significa solidão, né? Nós estamos num isolamento físico, mas ele não precisa ser afetivo, né? Acho que essa, inclusive, forma que vocês ofereceram, né, com os encontros abertos, né, de proporcionar esse momento, tantas pessoas, tantas telinhas, né, eu vejo os quadradinhos com rostos que a gente não conhece, compartilhando um momento tão íntimo, tão delicado, e eu acho que tão fruto, você falou de nutrir no final, né, e que nutre tanto essa experiência, né? Então é só agradecer mesmo e deixar esse reforço, né? Vamos praticar essa gentileza com a gente mesmo. Andréia, obrigada pelo seu seu comentário, pela sua participação e assim, fundamental o que você está falando. Assim, em momentos de sofrimento, a gente tem uma tendência de se ver sozinho. Talvez de achar que aquele sentimento de medo ou de ansiedade, isso é algo que a gente está provocando e a gente se sente ainda mais inadequado. E talvez no momento que a gente mais precisa de ajuda dos outros, do apoio, é o momento que a gente mais se isola. Então, isso de perceber que é um momento delicado, pode ser que mais pessoas também estejam passando por isso, né? Um pouco do que a gente trabalha em Mindfulness, chamado de condição humana, traz bastante alívio para essa experiência de não estar sofrendo só. Né? Estamos, de certa forma, passando por dificuldades e por estados mentais pesados juntos, né? Lidando cada um da sua forma com isso, mas é um momento onde estamos juntos. E isso alivia mais o sentimento de inadequação. Então, obrigada por lembrar disso, André. A gente gosta de respeitar assim, o tempo. Tem gente pedindo áudio da prática do RAIN. A gente pode ver como que a gente pode fazer, de repente disponibilizar alguma, ou o áudio ou a estrutura da prática para vocês por e-mail, caso vocês tenham que ter feito a inscrição, né? Mas por inscrição a gente pode disponibilizar a estrutura da prática. Essa prática não está gravada, mas se ela for gravada a gente pode disponibilizar assim para vocês. E tem gente perguntando sobre os outros encontros. Isso. Só uma observação. A gente pode deixar na própria página do site do NUME, dedicado aos encontros abertos, os links para áudio, para vídeo, para o que a gente tiver em relação às práticas do seu encontro. Pronto. Então, Paulo já respondeu aí sobre como que a gente pode disponibilizar, então pode ficar no site essa prática gravada, quando ela estiver gravada, e a estrutura da prática para quem precisar de voltar nessa estrutura para saber como fazer. E a pergunta, Paulo, sobre como ter acesso aos outros encontros, o que você tem a dizer? Só entrar no site, na página dedicada aos encontros abertos, e quem não fez a inscrição, fazer a inscrição. Quem já fez a inscrição, sempre com o mesmo link, a mesma senha, consegue acessar aqui o Zoom até chegarmos a 100 inscritos, 100 participantes. Quando extrapolar os 100, a gente tem transmitido ao vivo pelo Instagram. Pronto. Então é isso. A gente vai respeitando o tempo. Aí seria legal que vocês abrissem o vídeo, quem quiser, para dar tchau para todos, desmutar. A gente pode desmutar também, né, Paulo? Obrigado, viu, Cristina? Então, tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite para todos. Até a próxima. Boa noite, se cuidem. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Até a semana que vem. Obrigada. Até semana que vem. Ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Aninha. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, obrigada. Boa Boa noite. noite.